mais de uma, porque ele tem, acho que essa tal de BQ1, nem quero saber mais nomes aí. Mas já surgiu uma outra lá no Amazonas que foi detectado e que nós conversamos essa semana com uma especialista. Essas variantes estão preocupando o doutor Jorge? A minha voz está igualzinha, estava da outra vez que eu peguei Covid. Eu já até vou fazer o teste aqui. Já vou fazer, porque da outra vez eu falei, doutor, eu estou com Covid. Tá nada, Datena, isso aí é uma coisa que passa rápido. Quase que passou rápido, 3 dias depois, quase que eu morri. No Sírio-Libanês, não conseguia respirar, dor de garganta. E o cara fala, não, essa Ômicron é leve. É leve para quem não pegou, que nem eu peguei, quase embarquei. E tomando antiviral, tomando tudo que tinha de melhor no mundo. Quase que eu embarquei, eu cheguei a ver Jesus. E eu rezei muito, apesar de não conseguir respirar direito. Mas já começa a preocupar de novo, doutor Jorge? Bom dia. Bom dia, Datena. Prazer estar aqui com você novamente. Veja, é preocupante sim, porque existe, na verdade, um grande número de casos que de repente apareceram. Você deve conhecer pessoas aí que estão infectadas, muitas vezes com sintomas leves, é bem verdade. Né? Não é que a Ômicron seja leve, é que as pessoas já estão bastante imunizadas, muita gente está imunizada, muita gente já teve a doença e tem a proteção, e a Ômicron realmente ela dá mais, digamos, sintomas respiratórios superiores, dá menos pneumonia, mas aumentou já muito o número de hospitalizações por Covid em todo o estado de São Paulo, tanto na cidade como no interior. Então é de preocupar sim, porque as pessoas pararam de se vacinar na proposta de vacinação que tínhamos, porque as pessoas disseram assim, essa doença não tem mais, é só uma gripezinha, como diziam lá no início, e que estava super errado. O problema é que a gente nunca sabe, as pessoas às vezes não estão com o esquema de vacinação completa, pessoas podem ser suscetíveis por questões pessoais, né, ou por comorbidades, ou o que seja, e pode ter a doença grave sim. E podem transmitir também, às vezes a pessoa pode não ficar com a doença grave, mas pode transmitir para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, e isso é muito preocupante, sim. Que é uma variante? A variante, pelo que eu entendi até agora dos cientistas, é quando o vírus se replica, ele erra ao replicar da cadeia genética dele. E aí dá uma variante diferente. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. E também não quero entender mais do que isso, porque eu quase morri desse negócio. Agora, a pergunta vem disso aí. Se a gente tiver um país que não está se vacinando, que o governo não comprou a vacina bivalente, que já contempla, acho que a Ômicron também, não é? Se de repente as pessoas deixam de se vacinar porque perdem o medo da doença, é possível que uma variante que seja pouco mais agressiva e que cause mais mal à população volte a ser uma variante malvadona, porque ela contamina mais e mata menos, mas ela pode, já com tudo que ela quer, né? Pouca gente vacinada, crianças sem vacinar, adultos que não querem se vacinar, ela encontrando um meio desse, ela pode, num replicar desse, se transformar numa variante mais maldosa e matar mais de novo? Olha, tudo é possível, Datena. Então, você falou muito bem. Esse vírus, quando ele se copia, ele pode errar. E ele cria as variantes. Mas criar variante, cria, tudo bem. O problema é que, como as pessoas. O que tem é que o sistema, como um todo, a natureza seleciona o mais forte, seleciona o sobrevivente. Então, se esse variante tiver alguma vantagem, né, seletiva, né, como já dizia Darwin, essa variante vai ser selecionada e vai começar a se transmitir mais entre a população. Dominante. Né? Vai ser dominante. E elas ficam rapidamente dominantes, Datena, quando você olha. Porque ela tem muita vantagem contra quando se multiplicar. O fato de ser ou não mais letal, a gente sabe que normalmente os vírus, quando eles ficam menos letais, eles têm uma vantagem, porque como eles não matam o hospedeiro, eles ficam mais tempo ali e ficam mais tempo se multiplicando. Isso também a natureza vai selecionando. Mas nós podemos selecionar, sim, algo que seja mais letal.
ou algo que fuja mais ainda ao sistema imune. Porque essas variantes de preocupação, que se chamam, em inglês vem do Variants of Concern, VOC em inglês, as variantes de preocupação, elas são de preocupação porque elas evadem o sistema imune. Todo o sistema imune, não. Elas evadem o que a gente faz de anticorpo, que neutraliza o vírus e impede a infecção e a doença. Mas por sorte, ou porque nós temos um sistema imune que é muito forte e que foi selecionado também na natureza, nós temos também uma resposta dita celular, que é contra outras partes do vírus. E por mais que o vírus vá se transformando, essa resposta celular persiste e impede com que se tenha doenças graves ou morte. Mas isso não é para todo mundo. Então a gente tem que prestar muita atenção. O que a gente observado no Instituto Todos pela Saúde, a gente já avisou isso já faz 3 semanas, começaram a aparecer um número maior de casos. E esses casos são, sim, dessas variantes novas, que estão infectando, e as pessoas que não estão bem protegidas, que são aquelas que não estão vacinadas completamente, né? Às vezes as pessoas acham que uma dose é suficiente, ou 2 doses. Tem um programa que está muito bem estabelecido pelo governo. As pessoas têm que tomar 3, ou as pessoas idosas têm que tomar 4 doses e tem que ir atrás dessa dose, porque senão podem ter a doença sim. E criança pode ter a doença, não são todas as crianças que são protegidas. Nós tivemos aí um grande número de crianças que morreram, né? É bem verdade que a maior parte das crianças que morreram são as crianças que tinham já uma doença, geralmente uma deficiência mental, ou tinham diabetes, ou eram muito obesas, ou tinham uma doença cardíaca, mas tem crianças que eram normais, que não tinham problemas e que morreram. E aí ficam mandando uma série de fake news que a vacina faz mal, e as pessoas ficam com medo e não vacinam. O que faz mal mesmo é a doença, e não a vacina. E as pessoas esquecem disso. As outras vacinas também, as mães não estão vacinando contra poliomielite, é gravíssima. Você sabe disso, Datena? Você conheceu pessoas que tiveram poliomielite e que ficaram com problemas o resto da vida? As mães não estão fazendo, isso é um crime contra as crianças. Fazer uma criança pequena ter uma doença dessas que tenha sequela, porque a Covid deixa sequelas neurológicas, as crianças aprendem pior, não tem distúrbios de comportamento, tem problemas cardíacos, tem uma série de coisas. As pessoas não podem ser cegas, elas têm que ouvir as pessoas que estudam isso e que sabem, e não esses charlatões que ficam atrapalhando com fake news na internet. Olha, é o que eu falo. Você quer ouvir alguém durante uma pandemia? Ouve cientista, ouve médico. O último cara que você pode ouvir é político. Político só tem interesse. As grandes contaminações no Brasil, as últimas, foram depois de eleição. Essa última foi depois de eleição. A outra foi por causa de eleição de prefeito. Quando o Dória disse, o pior já passou, e o comitê dele dizia o seguinte, olha, não é legal ter eleição para prefeito, não. E não foi só em São Paulo, foi no Brasil inteiro. Não era para ter eleição naquela época. Depois daquela época morreram não sei quantos mil brasileiros depois das eleições para prefeito, quando a gente acreditava que a Covid-19 já tinha sumido. Fizeram eleições para prefeito, contaminaram todo mundo. O último cara que você pode ouvir é político. Não vai ouvir político. Só Bolsonaro, que andava sem máscara, dizendo que era uma gripezinha, e todo mundo. Só não ouça político em termos de ciência, que é tudo papo furado. Eles falam, olha, ciência, tecnologia, eles querem é voto. Então ouve médico e cientista, e pronto, acabou. Eu já saquei que do jeito que está, para mim está ruim. Eu passei uma pandemia inteira sem pegar as variantes outras da Covid. Por quê? Porque eu usei máscara, quando não tinha vacina, distanciamento social, com vacina, tomei as 4 doses de vacina, entendeu? Lavar as mãos, tirei todo mundo do estúdio ali, eu não, a Band tirou, e trabalhei todos os dias da pandemia, não faltei um dia, não foi home office não, fui todo dia lá e não peguei as variantes originais lá, fui pegar a Omicron depois e mesmo usando máscara, e mesmo tendo distanciamento, o que prova que essa variante ela é muito mais contagiosa. Então eu já sei que para mim tá ruim. Olha, tirando o Zorro, o Batman,
o Lanterna Verde, esse cara que gosta de usar máscara. Ninguém gosta de usar máscara. Mas eu uso e pronto, acabou. Eu não sou super-herói porque não dá para voar, porque eu sou gordo demais. E não dá para me pendurar em algum lugar e tal. Mas eu continuo usando máscara. Eu não parei de usar máscara. E eu já acho que vai já ser determinado o uso de máscara em transporte coletivo, como no ABC, em ambientes fechados, em ambiente hospitalar, que já é usado. Eu tenho a impressão que já volta essa determinação. Ou estou enganado, doutor? Não, você tem toda a razão. Veja, em vários lugares já está determinado que tem que se usar máscara. Eu uso sempre máscara quando eu estou em lugares que tem muita gente. Aonde existir aglomeração, tem que usar máscara, né? Então nós estamos vendo aí uma série de eventos sociais, as pessoas não estão nem aí e estão pegando a doença. Agora aí no Grande Prêmio, eu sei que muita gente que teve nas ações principais do Grande Prêmio ficaram doentes porque ninguém estava se protegendo usando máscara. E a gente sabe que as vacinas, mesmo tendo vacinado, você pode sim pegar a doença. Você pode se infectar no nariz, pode ter a doença leve, você pode estar protegido contra a doença grave, mas às vezes também, dependendo, você não está tão protegido assim. E tem que cuidar, esses novos variantes aí são muito infecciosos, como diz o Datena, às vezes até com máscara. Então, evitar aglomeração, usar máscara. A doença não está dominada. Nós estamos cansados da doença, mas o vírus está pouco preocupado se nós estamos preocupados, se nós estamos cansados ou não. Ele continua infectando. Continuamos tendo variantes e a gente tem que se proteger. Por exemplo, uma infecção bacteriana. Ela começa normalmente com um vírus. Não precisa ser da Covid, mas pode ser o da Covid. Talvez você pegue a Covid Ômicron e não morra por causa dela. Mais uma infecção oportunista te mate. Por exemplo, a minha neta ficou 40 dias no hospital por causa de uma infecção bacteriana que, mesmo no melhor hospital de São Paulo, no Sírio, com gente boa pra caramba, não conseguiram isolar a bactéria. Foi tratado com vários antibióticos que não conseguiram isolar a bactéria. Deve ter começado com vírus normal, porque testou para Covid, deu negativo. O vírus starta uma infecção e aí a bactéria se aproveita e mais, hein? Esse problema da gente usar máscara, que eu não quero dizer nem problema, caiu aí tudo ou não? Eu tô no ar aí ou não? Tá no ar, tá ouvindo bem? Porque aqui caiu tudo. O que é? Faltou alguém aí hoje, cara? Agora desligaram tudo aqui, a câmera tá desligada. Doutor Jorge, tá me ouvindo, doutor? Eu tô lhe ouvindo, não tô lhe vendo, mas estou lhe ouvindo. Não, me vendo ninguém tá, porque a câmera aqui pifou. Hoje é o pior programa que eu fiz na Rádio Bandeirantes, Deus me livre e guarde. Mas as informações são as mais importantes. Eu não sei, alguém deve ter dormido demais. Aqui também, o problema é o seguinte, quando tem Copa do Mundo, fica todo mundo prestando em Copa do Mundo, prestando atenção. Parece que o resto não funciona. E aí por isso que dá esses pepinos aqui. Vou avisando, hein, se não tiver câmera amanhã, eu não venho aqui. Não é para aparecer não, é porque eu acho que tem que ter respeito com todos os profissionais de todas as áreas. Não é só com Copa do Mundo. Eu não estou afim de ver camelo, eu estou afim de dar notícia. Uma notícia como essa que nós estamos dando aqui é mais importante do que Copa do Mundo. Nós estamos falando de saúde pública. E toda hora cai imagem, não funciona. Daqui a pouco eu vou levantar daqui e vou seguir minha vida, velho. Bom, é o seguinte, o que eu ia falando e atrapalha a nossa forma de pensar. Então, às vezes, não é pelo vírus que você morre, não é? É pela complicação que o vírus dá, ou ele mesmo, que deixa sequelas, e está mais provado que uma reinfecção deixa mais sequelas, abre mais caminho para sequelas, e está mais provado de que o cara que pega uma infecção por vírus, por exemplo, a Isabel, que morreu com 62 anos, era uma super atleta, uma menina fantástica, mas de um físico maravilhoso, que tinha uma alimentação saudável, de repente em 2 dias morreu. A minha neta ficou 40 dias no hospital por uma infecção bacteriana, que deve ter começado por infecção viral. A Isabel disse que testou para Covid, deu negativo, mas os testes de farmácia, quando dá negativo, é bom refazer. O positivo é positivo mesmo. Agora, o negativo, quando dá negativo, é melhor refazer. Sabe-se lá se a Isabel não tinha pego o coronavírus e não sabia?
Morreu em 2 ou 3 dias, uma super atleta. Então não vamos brincar com essa porcaria dessa doença. Não custa nada usar máscara, lavar a mão, tentar ter distanciamento social, não custa nada. É só fazer o que você estava fazendo antes, entendeu? Não é legal, você não respira direito e tal, mas não é legal, mas tem que usar, pô. Vai salvar vidas, vai salvar vidas. Bom, a Covid está bem claro o que nós falamos aqui. Pois não, fica à vontade. Nós temos que também terminarmos o esquema de vacinação, é fundamental para evitar as mortes. E as crianças 17 milhões sem vacinar em São Paulo. 17 milhões sem vacinar em São Paulo. E a gente, nós médicos não sabemos mais como convencer as pessoas que têm que se vacinar. A gente dá todos os dados, mostra que não causa problemas, mais do que isso a gente não consegue. As pessoas ficam com ideias fantasiosas que vêm de não sei de onde e não vacinando. As crianças não estão se vacinando, mas também tem muito adulto que não recebeu a terceira dose que precisava receber. Ou os que têm que receber a quarta dose, têm que receber. Isso aí é super estudado, pessoal. O que está sendo dito é super estudado, é por bem de todo mundo. Tem que receber as vacinas. E tem mais outro problema? Bom, acho que sobre a Covid a gente já falou o necessário. Mas sobre vacina, acho que já deixamos bem claro. Não é? Agora está faltando todo tipo de remédio. Começou a faltar todo tipo de remédio. Não tem farmácia, às vezes não tem hospital. E esses imbecis estão querendo cortar 23 bi do orçamento do Ministério da Saúde para cobrir buraco de orçamento secreto. Pô, se não fosse o velho e mau SUS, porque o SUS não era uma maravilha. Morria gente por falta de leito, tinha gente que não era atendido, morria na fila, apanhava de segurança. Mas era um sistema público de saúde instituído. Se não fosse ele, teria morrido muito mais gente durante a pandemia, porque se injetou dinheiro no SUS e salvou-se gente pra caramba. Os Estados Unidos da América do Norte, a maior potência econômico-militar do mundo, não tem sistema público de saúde. O nosso salvou muita gente. Agora, não pode faltar remédio básico, como está faltando, inclusive, do SUS, né, doutor? Tem gente que vai morrer de doença aí que é crônica e que precisa de um remedinho que custa 20 conto. E não tem. Mas, em primeiro lugar, o que você falou do SUS é absolutamente uma grande verdade. O SUS é um sistema fantástico de saúde, nós temos que fortalecer cada vez mais, treinar cada vez mais as pessoas, dar condições. Ele salvou muita gente. Veja, os Estados Unidos, você muito bem lembrou, morreu muito mais pessoas por 1 milhão de habitantes que no Brasil. Eles não têm sistema de saúde, as pessoas ficavam doentes, ficavam em casa para morrer, não tinham aonde recorrer. Aqui nós temos o SUS, que tem suas deficiências, mas é um sistema fantástico, nós temos que fortalecer e temos lutado muitos médicos de uma forma geral, mas eu acho que a população toda se dá conta que está dando força, então não pode parar. A questão de faltar remédio é terrível. Agora, aqui nós temos que ver o quanto que é deficiência do nosso sistema público de não comprar remédio e o quanto que é problemas relacionados à falta de abastecimento mundial. Na verdade, você sabe, aqui no Brasil a gente não faz remédio, a gente simplesmente embala remédio, né? Os princípios ativos, os IFAs, são todos importados. Vem da Índia, vem da China, vem da Alemanha. São os 3 lugares principais que produzem efetivamente a substância básica dos remédios. E o que tem é que há um desabastecimento. A China, com os problemas de pandemia, etc., não está conseguindo fornecer tudo que deveria, a Índia também não. Então, é um problema dramático, nós temos que ver aonde na cadeia que isso está acontecendo e temos que tentar resolver. O que tem é que o Brasil, espero que se dê conta que nas questões tecnológicas, ele tem que ser mais autossuficiente do que ele é. Nós somos dependentes de todo mundo, nós não fazemos muita coisa, nós compramos tudo, nós somos um país fundamentalmente agrícola. E isso a gente tem que ver o que é estratégico e investir. Mesmo que seja barato comprar na Índia, às vezes é melhor a gente fabricar aqui no Brasil e ter segurança de que nós teremos isto que nós precisamos no momento certo. Eu acabei de discutir aqui agora há pouco sobre a questão do mercado.
Olha, o mercado está nervoso porque o Lula falou não sei o quê e o dólar vai subir e a bolsa vai cair. Nós precisamos começar a discutir no Brasil, está difícil até para falar, mas tem coisa que é difícil de falar mesmo, porque a gente engole tanto sapo que às vezes fica rouco, não é por causa da Covid, é por causa do sapo que a gente engole. O Brasil tem que deixar de ser um país colônia. Não dá mais para viver na época do colonialismo. É muito legal você falar que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, que a gente exporta commodity, exporta minério. Tem que ter indústria aqui nessa bagaça, para dar emprego. Você tem que reforçar o parque industrial. Você tem que ter, por exemplo, a Petrobras, ela trabalha com capital aberto. Se um dia eu fosse presidente da República, eu recomprava as ações da Petrobras, que está mais do que na cara que é uma empresa que não pode ficar em mão de gringo. No meio de qualquer crise, o cara vai lá e põe o preço do petróleo o que ele quer. E o petróleo não tem só gasolina, diesel e misturado com etanol. Tem vários produtos. Aí você tem 14 refinarias só. A Petrobras não investe um tostão, $1 nessas refinarias que estão quebradas, pega o petróleo e vende barato lá para fora e compra tudo mais caro. Ao invés de você reforçar as refinarias que temos aqui, abrir mais, dar campo de trabalho e criar indústria, pô. É muito legal a gente falar que a fazenda do mundo, o pulmão do mundo, pô, a maioria dos rebentos que você conhece sai da Amazônia, que é uma coisa chamada biodiversidade. Se você ocupar isso de uma forma sustentável, sem agredir a floresta, você vai ganhar milhões. Ah, mas nós não queremos que vocês entrem na Amazônia. Tá bom, então vocês vão ter que pagar um pedal, um imposto sobre o que vocês utilizam da Amazônia, inclusive o ar que vocês respiram, porque preservar não é barato. Preservar não é barato. É caro preservar. Disse o governador do Piauí aqui, ô Datena, eu estou preservando a maior parte do estado aqui, tem pinturas rupestres, mas eu não tenho mais dinheiro, o povo está morrendo de fome. Então é muito legal essa história de que o Brasil é bacana com todo mundo, é legal com todo mundo, mas é legal quando também todo mundo é legal com todo mundo. Só numa mão não dá para a gente trabalhar. A gente preserva a Amazônia, primeiro para nós, que a Amazônia é nossa. Para os nossos netos, filhos, ninguém é imbecil de destruir floresta. Mas que você pode ter uma ocupação sustentável até para impedir atividade criminosa, porque quando você tem gente trabalhando sério num lugar, o bandido não chega perto. O cara não vem roubar madeira, não vem roubar minério e daí por diante. Essa é a minha perspectiva ecológica. Eu sou profundamente ambientalista, mas eu acho que a gente não pode largar tudo e deixar para gringo vir meter a mão aqui. Tem ONG, que de ONG não tem nada, onde nem o exército brasileiro entra lá. E os índios falam francês, inglês e não sabem português. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, porque tudo isso faz parte do nosso cotidiano. E o Brasil diz que não tem jogo aqui. O Brasil é proibido o cassino. Você quer mais cassino que esses caras vêm com esse dinheiro podre jogar no mercado de dólar aqui, que não fica um centavo aqui. Dependendo da variação do dólar, eles levam. Dependendo da variação, eles investem. Mas investem em moeda podre. Nós não queremos isso. Nós queremos investimento de capital que gere emprego para o trabalhador brasileiro que está morrendo de fome porque não tem emprego. É isso que nós queremos. Isso é um mercado cambial sério. E não essa jogatina. Ah, porque a bolsa subiu. Também é jogatina. E cá entre nós, eu odeio o jogo de azar. Azar o nosso, né? Doutor Calil, um abraço, foi um prazer falar com o senhor. Ok, Datena, muito obrigado. Acho que você tem toda a razão. Nós temos que pensar um pouquinho mais o que é estratégico para o nosso país, ver o que temos de conhecimento, de ciência, tecnologia e fixar isso no Brasil e não ficar simplesmente dependendo, sempre olhando para cima o que o irmão do Norte quer. E ele vem, como você falou muito bem, jogar aqui nesse mercado financeiro maluco, né? Que cria pouco emprego e pouca riqueza. O senhor é um cara respeitado, inclusive lá, né? O senhor que é um cara respeitado, inclusive lá. Mas o senhor imagina, o que eu falo de desenvolvimento sustentável é não mexer num ponto que quebre o sistema ecológico da Amazônia.
Mas você imagine grandes laboratórios brasileiros dentro da Amazônia? Porque nós temos cientistas para isso. Os nossos cientistas estão entre os mais procurados do mundo. Não é? E outra coisa, tomar vergonha na cara... Você tem razão. Evasão enorme de cérebros. Temos que parar de roubar, porque todos os governos roubaram, sob todos os partidos roubaram, a maioria deles roubou, né? E temos que desinchar o Estado brasileiro. Tanto o executivo, o judiciário, como legislativo, estão inchados, gastam demais. É um país que gasta demais, joga dinheiro fora. Para que tanto político assim no Brasil, entendeu? Começa com Câmara Municipal, você tem que começar na Câmara Municipal, daí para a Assembleia, daí para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Brasileiro. Para que tanto político assim, com as pôneis gastando dinheiro? Eles não querem fazer reforma política, porque tem que ter uma reforma administrativa, e é isso que regula a conta pública. Não é gastar com pobre, não, que nem o Lula está falando. O que deixa o cara quebrado é ganhar muito, só que gastar mais do que ganha com coisa errada. Professor, um prazer falar com o senhor, professor. Ainda bem que eu estou rouco hoje, porque senão eu ia falar mais ainda. Um grande abraço, sempre às ordens. Tchau. Um abraço grande, senhor. Ô, Garrafa, você não fala nada para ajudar, pô? Fala alguma coisa aí. Não, tô aqui. Canta alguma coisa. Não, tem informação aqui, inclusive tá para sair, a Maju trouxe, sobre essa história de obrigatoriedade do uso de máscara. Hoje tem a reunião do primeira reunião no governo de transição em São Paulo, depois de mais de 20 anos, porque só o PSDB ficava por aqui, então o Tarcísio e o Rodrigo Garcia devem se encontrar ainda hoje. E uma informação que chegou agora de Brasília, da Atena, o Flávio Dino, que é o senador eleito, um dos coordenadores da equipe de transição do governo Lula, ex-governador do Maranhão, ele falou sobre o tema do Ministério da Justiça e Segurança Pública e afirmou que com a revogação de decretos do presidente Bolsonaro sobre o porte e a posse de armas, é possível que quem tenha comprado armamento de grosso calibre, a gente leia-se aqui fuzil, por exemplo, tenha que devolver com a revogação agora, que muito provavelmente vai acontecer quando o presidente Lula assumir a partir do dia 1º de janeiro, com a revogação do decreto. Então quem comprou fuzil ou outra arma de grosso calibre terá que devolver. Se vai devolver é outra história, mas deve estar na lei que terá que devolver, da Atena.